Olá, amados irmãos, queridos amigos, muito bom, privilégio enorme estarmos aqui nessa noite de terça-feira para que possamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Como é bom, como tem sido enriquecedor, nós podemos aprender um pouco mais e aprender as lições, as verdades contidas neste método de Jesus nos ensinar. Ele usou esse método na sua época pela uma questão de didática e até hoje elas têm nos falado, tá bom? É muito bom, é muito importante que a gente entenda a grandeza daquilo que Jesus tem nos ensinar. Eu quero, antes de nós começarmos a orar, né? Para depois a gente ler o texto, que é Mateus 20, de 1 a 16. Então, nós vamos ouvir aqui grupos logos cantando Vencedores por Cristo. Então, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, esse cântico belo de uma mensagem, de uma letra grandiosa. Eu quero que você pense um pouco nessa letra e vamos suplicar que Deus, no seu Santo Espírito, fale ao nosso coração, mesmo à distância, mas é uma ferramenta, é uma forma que Deus encontrou para que nós pudéssemos transmitir a sua palavra. Vamos orar? Pai bendito, Deus de misericórdia, muito obrigado por este meio, por este caminho que o Senhor nos preparou para que pudéssemos trazer ao teu povo a tua palavra, o alimento da tua palavra, que também, ó Deus amado, que tem nos edificado tanto e também certamente edificará aquele que estará ouvindo. Pai, abençoa cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja edificada pelo Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, nos colocar diante do Senhor com os corações abertos para receber a tua palavra. Faz-nos chegar aos teus rios, faz-nos beber nos teus rios, Senhor, como diz a música. O que nós precisamos não é da palavra de homens, mas sim da tua palavra. Eu te peço que sejamos apenas instrumentos, que o teu Santo Espírito fale no nosso coração. Eu te peço, Pai, Senhor, limpe tudo que deve atrapalhar da nossa mente, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para que possamos estar com os corações voltados para a tua palavra. Eu te peço, Pai, perdão pelos meus pecados. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Privilégio muito grande estarmos aqui. Muito seco, né? Nosso estado de Goiás, nessa época é muito difícil. Garganta seca e complica, não é isso? Vamos lá ler o texto. Um texto não é tão pequeno. Peço aos irmãos que prestem atenção, certo? Que diz assim, Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha? E eu lhe pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo por volta de meio-dia e às 3 horas, e fez a mesma coisa. Ou seja, vão para a minha vinha, vou te pagar o que for justo. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou o trabalhador que estava desocupado e perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele disse, vão vocês também e trabalhem na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores, pague-lhes o salário. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo, esses últimos trabalhadores trabalham apenas 1 hora, mas você nos igualou, nós que suportamos a fadiga de todo o dia. Então o dono lhe disse a eles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros
serão os últimos. Queridos, essa parábola nós só encontramos no livro de Mateus. Na verdade, essa parábola foi proferida, Jesus a trouxe, em resposta a um questionamento do apóstolo Pedro. Mas, pastor, que questionamento foi esse? Bom, aí nós temos que voltar ao capítulo 19, que diz, onde, aqui vamos ter que ler para a gente poder entender, falando sobre as riquezas, os perigos das riquezas. Então Jesus diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, estou lendo o capítulo 19, de 23 até o 30, vou ler. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Ainda, digo mais, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram admirados e perguntaram, Senhor, sendo assim, ou seja, em função de tudo isso, né, dessa realidade, quem pode ser salvo? Ficaram preocupados, se o rico não pode ser salvo, quem vai ser? Jesus, olhando para ele, disse, para os seres humanos, isto é impossível, para Deus, tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Pedro disse, ó Senhor, poxa, nós abandonamos tudo. E agora? Nós não somos ricos, não temos riqueza. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tribos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver debaixo das casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa, todos aqueles que tendo deixado pai, mãe, irmãos, casa, filhos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Bom, então Jesus aqui vai explicar para Pedro o que é soberania de Deus. O que é vontade de Deus? Deus é soberano. E a justiça de Deus é totalmente diferente da nossa justiça. A ótica de Deus é diferente. É isso que nós precisamos entender. Essa parábola faz duas afirmações. Ela termina a palavra de Pedro com afirmação e também faz outra afirmação, repete a mesma afirmação. Porém, muitos primeiros serão os últimos, serão os primeiros. Que paradoxo. Ué, como é que o último vai ser o primeiro vai ser o último, né? Isso para nós soa extremamente estranho. Extremamente estranho. Os discípulos, o que Jesus quer dizer, como eles tinham dado atenção à pergunta de Pedro, Jesus então quer mudar o foco para que eles pudessem compreender a grande verdade de Deus sobre o reino dos céus. Jesus quer mostrar que a justiça de Deus, ela é feita de forma diferente. Ela ilustra, essa parábola ilustra a verdade sobre o reino dos céus, que Deus tem padrões diferentes de nós em sua relação na tratativa do seu povo. A ótica, a forma de Deus trabalhar é diferente. Jesus não estava dizendo que todos os últimos serão perdidos ou estarão fora do reino de Deus. Não é isso que Jesus quer dizer, não, amados irmãos. O que ele quer dizer é que assim, ele quer mostrar assim como há degrau de sofrimento no inferno, como diz lá em Lucas 12, 47 e 48, também haverá degraus de glória nos céus. Nós, certamente, ficaremos surpresos com muitas coisas. Talvez você vá se surpreender com aquele irmão que você considerava na igreja uma pessoa muito espiritual, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa responsável. Você pode surpreender não encontrar no céu. E talvez aquele irmãozinho lá, talvez você considere insignificante, você vai vê-lo em destaque no reino dos céus. Ou seja, o padrão de Deus, a ótica de Deus é diferente. Nós temos que entender que haverá um juízo. Embora essa palavra não está falando de juízo,
mas está falando de galardão. Então vamos agora, amados irmãos, pensar um pouco nessa parábola. Vamos ao contexto para que a gente possa compreender o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Essa palavra foi proferida a todos. Olha o que eu estava dizendo. O que a gente precisa entender? Na Palestina, a colheita de uvas acontecia no mês de setembro e logo depois começava a chuva. Então, o dono da vinha, o dono da fazenda, vamos pensar aqui no Goiás, né? O dono da fazenda, dono da lavoura, tinha que ter muitos trabalhadores. Por quê? Era um trabalho manual, muito difícil. E porque se começasse a chuva, ele poderia perder tudo que não já havia sido colhido. Então, qual que era a rotina? Aqueles trabalhadores, vamos chamar de diaristas, iam para as praças. Aquela praça principal. E o contratador do serviço ia até a praça bem cedinho, né? Porque o dia do judeu começava às 6 da manhã e até às 6 da tarde. Então essa era a jornada do judeu, 6 da manhã às 6 da tarde. Então ali contratava os trabalhadores. Então aqui a palavra fala que ele foi, chegou lá, tinha trabalhadores disponíveis, levou tudo para a vinha. Como havia muita coisa para ser colhido e você não podia deixar passar da hora, como já expliquei, então ele volta 9 horas, olha, vamos para trabalhar na minha vinha. Aí fez novamente meio-dia, vamos trabalhar, tinha trabalhadores, 3 horas da tarde. Então, chegou 5 horas da tarde, ele vai lá, encontra mais trabalhadores na vinha. O que é interessante aqui, é por isso que nós temos que entender a ótica de Deus. O tanto que Deus é maravilhoso. Mas espera aí, Senhor. Se foi 6 horas, foi 9 horas, foi meio-dia, foi 3 horas. Agora só vai às 5. E interessante que só na quinta, às 5 horas, Jesus faz uma pergunta que eu quero fazer para você ver o tanto que Deus é maravilhoso. Qual foi a pergunta? Jesus, por que vocês estão desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Sabe o que a gente vê aqui, amados irmãos, queridos amigos? Compaixão. Porque um trabalhador só leva sustento para casa se tiver trabalho. Aqueles homens passaram o dia inteiro sem trabalho, sem renda. O que então o dono da fazenda fez? Vão trabalhar na minha terra. Mas seria por 1 hora, não tem importância. A importância é atender à necessidade daqueles trabalhadores. Olha o tanto que há uma coisa grandiosa em Deus para conosco. Sabe da nossa necessidade e não vai deixar de atender. Interessante aqui, essa comparação onde, estamos falando aqui sobre os degraus de surpresas. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, não é admissível, mas temos que entender o que é justiça de Deus. Qual é o valor que deveria ser pago a um trabalhador por um dia de trabalho? 1 denário. Jesus combinou, é 1 denário, então é justo, eu pagarei 1 denário pelo seu dia de trabalho. Não foi combinado? O que você não pode é combinar um valor e pagar diferente, pagar a menos. Está errado? Então Jesus mostra para ele, foi lá, contratou e pagou o combinado. Não é isso? Mas, quando o Senhor da vinha pagou todos da mesma forma, ele mostrou o quê? Misericórdia e compaixão. Ou seja, Deus tem tratativas para cada situação, mas a sua base é o amor, é a misericórdia, é a compaixão, é a justiça. Ele não foi injusto com aquele trabalhador que trabalhou mais. Por quê? Porque ele pagou o tanto combinado. E chama-se justiça. Os padrões de Deus são baseados na justiça e na generosidade. Deus sempre tende para o lado generoso em relação aos seus filhos. Devemos aprender que tudo é pela graça e não pelo merecimento. A graça de Deus não está limitada ao nosso conceito de justiça. As suas dádivas estão muito além daquilo que merecemos, porque Deus não é devedor de ninguém. Vamos dar um intervalo para molhar a garganta e eu volto em seguida.